Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 4º domingo da Quaresma. Como quem prestou atenção no comentário inicial, o 4º domingo da Quaresma é chamado Domingo da Alegria. Então a gente poderia fazer um questionamento: por que o 4º domingo da Quaresma é o momento da alegria? Porque nós estamos o tempo está passando tão rápido que nós estamos nos aproximando da grande Semana Santa. É aquele momento que a igreja nos convida a vivenciar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E hoje toda a liturgia já nos mostra a ressurreição de Jesus. O evangelista João, ele nos leva a refletir, como está bem claro na palavra, Jesus foi enviado por Deus não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Então a gente vê que é o contrário. Nós vemos no mundo de hoje somente muitos padres, muitos pastores, muitas pessoas que usam o microfone para amedrontar as pessoas, mostrar uma visão perversa de Deus, um Deus que é bravo, um Deus que é vingativo, e isso muitas vezes traz muita culpa nas pessoas. E pelo contrário, eu falo que eu gosto muito, que a maioria são pessoas adultas, eu gosto muito de conversar com as pessoas adultas, justamente isso. Nós que somos adultos, queira ou não queira, nós somos formadores de opinião. E muitas vezes nós temos ali a nossa coordenadora, a Rúbia, que é a coordenadora da clínica social aqui da nossa paróquia. Então eu gosto muito de refletir justamente qual é a missão que Deus nos deu nesse mundo. Ninguém nesse mundo, nós temos ali a Sônia, que é a nossa coordenadora, a nossa catequese, que mexe com que é responsável de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, lidar com as pessoas, é uma dádiva de Deus. Então, muitas vezes eu falo, eu fico tão triste quando uma pessoa fala: eu prefiro ter um cachorro do que lidar com o ser humano. Não. Acho que nós, seres humanos, uma pessoa que fala: eu prefiro ter um cachorrinho do que lidar com o ser humano, ela nem se ama. Me desculpa, ela é uma pessoa doente, ela é uma pessoa que, no fundo, ela é infeliz. Nós somos um ser de convivência. Quanto mais e é um aprendizado, quanto mais eu aprender a lidar com o outro, conviver com o outro, mais feliz eu serei. Eu não vou ser feliz se eu olhar para o outro, como o Sartre, ele foi muito feliz, um grande filósofo, ele faz uma crítica, falando assim, criticando uma pessoa que fala: o outro é meu inferno. O outro é meu inferno, não. Quem faz a sua vida, em primeiro lugar, inferno, é a própria pessoa. Na primeira leitura, está bem claro. Deus não castiga, é a lei do retorno. Nós vivemos na sociedade, fosse perguntar, começar por mim mesmo. Eu estou vendo vários casais aqui. Eu gosto muito de desafio. Eu vou dar um desafio. Faz um questionamento. Quem é que está participando? Vou deixar bem claro. Começar por mim mesmo. Quem é que está participando dessa celebração aqui ou está em casa? Aceita ser corrigido pelo outro. Eu não sei por que as crianças hoje não aceitam. Um dia desse mesmo, eu estava conversando com uma criança, com ela, mostrando para ela a importância, ela já é uma menina de 9, 10 anos, eu estou vendo crianças lá atrás com máscara. Gente, esse Covid, ele é perverso, está matando criança. Essa semana, um pessoal que eu conheci lá de Betinho, um menino de 9 anos, morreu de Covid.
Aí a criança, eu não uso Covid, achando bonito ele falar que ele não usa, que ele anda para a rua sem máscara, tem 9, 10 anos. Vai dar um conselho para uma criança. Eu não aceito, no fundo, uma criança que não aceita ser corrigido porque o pai e a mãe passa para aquela criança que também sou autossuficiente, que eu não preciso ser corrigido pelo outro. Nós que vivemos em sociedade, nós temos que ser corrigidos sim. Ninguém é o suficiente. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho sempre estar aberto para aprender. Feliz é aquela pessoa que está aberto para as mudanças. Hoje eu estou até durante a celebração, eu gosto muito, eu sou daquele tempo das músicas antigas, e ontem eu estava escutando as músicas antigas, Belchior, Fagner, eu escutando uma música do Belchior, ele falando assim, que a vida é dinâmica, que a gente tem que mudar. Muitas vezes a nossa vida, olha como é que gente, esse sentido da metáfora, da comparação, olha que profundidade, a nossa vida é como a roupa velha que a gente não usa mais. Tem muita gente que quer usar uma roupa, quando ele está com 40, 50 anos, querer usar uma roupa quando ele tinha 12, 14, que não, tem roupa da gente, não serve mais. Roupa que não serve, eu jogo fora, eu dou para os outros. A nossa vida, muitas vezes, é como essa roupa velha assim. Tem coisas que tem que jogar fora sim. Passado é passado. Passado, ele não nos pertence mais. O passado, o lugar do passado é no passado. O passado nos tira energia de viver o presente. Então não foi Deus que condenou aquele povo que estava na escravidão lá na Babilônia, não. Quem busca as nossas próprias escravizações somos nós mesmos. Quantas vezes se a gente cedesse, eu fico vendo, eu falo assim, cada pessoa tem um jeito de pensar. Eu falo que quando você faz um curso ou vai participar de uma palestra, a primeira pessoa que tem de aprender é você mesmo. Eu falo que, eu falei com você, eu fui a primeira turma de gerontologia da PUC de Minas Gerais, a visão psicanalítica do envelhecer. Eu aprendi tanto que envelhecer não é coisa feia, não. A gente envelhecer, a partir do dia que eu aceitei que eu estou envelhecendo, que os meus cabelos brancos fazem parte da minha vida, as minhas rugas, a minha bagagem de vida. Então não precisa de eu ficar sendo enraizado em certas coisas. Hoje fala tanto em novo paradigma. Será que eu não posso, como igual o mundo eu gosto de brincar, evoluir, Assim, evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Está bem claro na palavra, a luz veio ao mundo, mas os homens e mulheres preferiram as trevas e a luz. A nossa vida é essa dinâmica. O próprio Freud, na pulsão de morte e pulsão de vida, é luz e trevas. A nossa vida o tempo todo é pulsão de vida e pulsão de morte. A todo momento nós morremos um pouco. E eu tenho que deixar tudo aquilo que me faz infeliz, que me impede conviver com o outro, eu tenho que deixar morrer sempre. Gente, se a gente entrar na dinâmica, eu sempre bato nessa tecla. Eu falo que para mim, que um dos pensamentos que todo mundo deveria refletir todos os dias era esse. O importante é eu ser feliz ou ter razão? É ser feliz. Eu estou vendo casais aqui, quantos casais, que eu sou terapeuta de casais,
Quantos casamentos foram desfeitos por causa disso? Eu como padre, hoje, gente, o povo não é burro, não. Tem padre, pastor, acha que o povo é burro, que o povo tem vaquinha de presépio, que não pensa, pelo contrário. A função de um pai, uma mãe, de um dirigente, uma pessoa, levar as pessoas a pensarem e tomar decisões por si mesmo. Um pai, uma mãe, nós temos ali uma adolescente, a nossa coroinha, os pais estão ali, ensinar para ela, não é ficar falando assim, você toma cuidado que todo homem não presta, não, você vai ensinar para ela, seus pais estão ali, que o corpo é dela, ela não está preparada para ser mãe, então não é ficar dando essa, toma cuidado com o homem, não, você tem que ensinar para ela, que na vida tudo tem tempo. Ela fala com o namorado dela, sabe como é que chama seu namorado? Seu namorado chama livro. Ela está na idade, não é ficar na escolinha correndo atrás de namorico, não. Ela está na idade de estudar, ser uma mulher inteligente, correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Então, aí depois é tão fácil, gente, culpar a Deus, como na primeira leitura, o povo culpou Deus por eles serem infelizes. Ninguém, eu tenho mais claro isso comigo, a primeira pessoa que sabota a felicidade da gente somos nós mesmos. Bato nessa tecla. Talvez se eu mudasse um pouquinho, eu conviveria melhor com o outro. Se eu estou convivendo com uma pessoa, eu sei que ela não gosta, por que eu vou fazer? E na primeira leitura, estou vendo pais aqui, qual o grande, que eu sou terapeuta, qual o grande pecado dos pais de hoje? É limite. Você não educa uma criança, é pai negligente. O que é negligente? Pai negligente. É pai que tudo para o filho. Hoje o pai tem trauma de corrigir filho, vai ficar traumatizado. É pai e mãe, hoje tem grandes estudos falando, uma das consequências que leva um jovem, um adolescente para o mundo das drogas, para o crime, é pai que não colocou limite. A criança, ela tem que ter frustração, sim. Igual um dia eu conheci uma pessoa que ele tinha um cavalo, o cavalo dele morreu. Aí, era pobre, a família correu mesmo de um dia para o outro, comprou outro cavalo para o menino. Isso é formativo? Não. Se o menino morreu, o gatinho dele, o cachorrinho dele, ele tem que viver aquele luto. Nossa, quem eu perguntar para vocês, para mim mesmo, quem é que tem tudo na vida que está participando dessa celebração? Quem está nos assistindo nas redes sociais? Quem é que tem tudo nessa vida? Ninguém. Não é porque eu não tenho tudo que eu não vou ser feliz, não. Será que tudo, muitas coisas, é o mercado que a maioria das coisas que as pessoas falam que nós precisamos é uma ideologia muitas vezes. O mercado hoje fala para você ser feliz, você tem que ter um carro, um celular caro. Eu preciso de um carro para se mover, eu não preciso de um carro de 500 mil, um exemplo, eu não preciso de celular de 5, 6 mil, 10 mil reais. Eu não preciso todo ano trocar o piso da minha casa. Eu não preciso todo ano dar pintura na minha casa. Porque a moda agora é cor tal. Agora a moda agora é piso tal cor. Aí eu vou arrancar todo o piso da minha casa para ficar na moda. Não, hein? E depois, eu sou infeliz, eu faço coisa, eu aprendi com meu pai. Meu pai foi muito sábio. Meu pai falava assim, nós não podemos dar o passo maior do que a perna da gente, a gente cai. Então, é o ditado, medir a água com fubá. Então, se eu não posso ter isso agora,
talvez daqui 4, 5, 6 anos eu posso ter. Agora eu fico vendo o jovem hoje, ele quer ter, ao mesmo tempo, ele quer ter um carro, quer ter uma moto, quer ter um apartamento. Não, cada coisa. Se eu quero apartamento, eu vou ter de abrir mão de alguma coisa. Se eu vou estudar, se eu vou fazer faculdade, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Vou dar um exemplo. Quando eu fui, eu sempre gostei de estudar. Quando eu assumi a paróquia lá em Betim, alguém está me escutando agora, eles podem falar depois, pode até ligar lá para a paróquia saber se é verdade ou não. Quando eu cheguei na paróquia, o meu sonho era fazer curso de serviço social, que eu gosto muito das áreas sociais. Eu cheguei na paróquia, não tinha carro a paróquia. Eu morava em Betim. O meu curso de serviço social eu queria de manhã. Eu fui a primeira turma de serviço social de Contagem. A paróquia não tinha carro. O que eu tinha de fazer? Minha aula começava às 7 horas da manhã. Eu não tinha carro. E não tinha um ônibus que vinha direto. O que eu tinha de fazer? Eu pegava um ônibus até Amazonas, ali no Carrefour. Eu atravessava, tem uma passarela. O ônibus era do outro lado da passarela. Eu devia ver se tinha um dia que tempo chovia muito, né? Quantas vezes eu levava guarda-chuva, vinha aquela, porque eu atravessava a passarela ali, era aquele vento de chuva. Eu chegava na escola, faculdade, todinho molhado. Eu pegava todo dia 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Eu tinha Semana Santa. A Semana Santa, eu terminava a Semana Santa no domingo. Quando era na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tinha de levantar e ir para a faculdade. Aí, para me visitar minha mãe, o que eu tinha de fazer? Eu tinha de ficar fazendo matemática. Não, essa matéria aqui, tem tantos % de falta, né? Então, assim, eu não posso ir segunda-feira, porque eu tenho tantas faltas nessa matéria. Então, se eu fui fazendo isso. E foi uma coisa que eu aprendi. Foi uma coisa assim, era tão bom, eu levantava cedo, corria. Então, assim, a gente for olhar dificuldade, a gente não faz nada. Ah, não vou estudar. Hoje, gente, se você hoje tem o ProUni, tem tantos métodos que você pode estudar, mas você tem de muitas vezes só que a gente quer, as pessoas querem. Nada na vida quer abrir mão. Você, para ter uma coisa, você vai ter de abrir mão de outras coisas. E isso você ensinar para os nossos filhos desde pequeno. Isso não pode. Deus, como está na leitura no Evangelho, Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas de luz. Mas a porta, eu acho tão interessante a pedagogia de Deus, né? Eu fico vendo, e a pedagogia de Deus é na liberdade. Eu falo assim, como uma das imagens da Bíblia, a gente quase não usa, que uma das leituras mais bonitas da Bíblia, que é a chave da liberdade. Nem Deus entra no nosso coração sem a nossa permissão. A leitura de Jesus, Deus bate na porta, né? A porta é o nosso coração. Se eu abrir a porta do meu coração, Deus vai fazer morada e vai trazer para o meu coração vida em abundância. Nós estamos vivendo num momento, gente, eu vou começar por mim mesmo. Se nesse momento de pandemia a gente não tiver fé, muita gente vai surtar. Eu falei domingo passado. Domingo passado, antes da missa das 9, o Vinícius, talvez vocês nem perceberam, mas domingo passado eu celebrei essa missa numa tristeza tão grande, vocês não perceberam, porque antes da missa, o Vinícius falou: seu padre, a arquidiocese está quase 100%, que a arquidiocese vai fechar as igrejas. Então hoje nós vamos fechar as igrejas. E isso por amor a vocês. Eu não posso, acho que é responsabilidade de um padre, de um bispo, de um pastor, encher a igreja
Nesse momento, gente, é seríssimo, não é brincadeira não. Eu estou rezando aqui hoje de manhã, a Patrícia falou que eu posso falar, a Lurdinha que cantava no grupo de canto aqui, a Carminha pegou Covid, ela está no hospital, ela está em Belo Horizonte, não é na roça não, ela está na lista, ela precisa ser entubada, não tem leito, o pessoal lá, da família dela, os médicos do hospital aqui em Belo Horizonte, rodou, nenhum hospital aqui em Belo Horizonte tem, por lockdown, está precisando mesmo, gente, é seríssimo, não é momento de ficar pegando o ônibus, cuidado. Aí o que a família orientou? Para ela ser entubada, vai precisar de duas coisas, duas tragédias, uma alegria e outra tristeza. Para ela ser entubada, ela vai precisar, a família vai ter de rezar para um morrer ou rezar para um recuperar. Olha que nível que chegou. É o Brasil inteiro, gente. Você vê lá em Curitiba, lá tem 2.000 pessoas na lista. É seríssimo. Né? Estou vendo ali, a menininha lá atrás, uma família que eu conheço lá em Betim, um menino de 9 anos morreu de Covid, está pegando criancinha, não tem idade mais não. Então, tem de conversar com a criancinha, explicar, filhinho, explicar para a criança, porque se o pai e a mãe, a criança, segue o exemplo do pai e da mãe. Se a criança vê o pai e a mãe tá usando a máscara, tem todo esse momento, gente, todos nós vamos ter que fazer algo, igual eu falei aqui semana passada, estou batendo, a igreja, nós vamos ficar longe desse espaço físico, se precisar 15 dias, 20 dias, um mês, mas é para gerar vida. A igreja, nós não estaremos aqui fisicamente, isso que é a espiritualidade, nós não vamos estar aqui fisicamente, mas espiritualmente nós vamos participar da celebração. A igreja é tão sábia que nós, nesse período da pandemia, que é um momento atípico, então nós podemos comungar em casa espiritualmente. Então eu vou, se não dá para me assistir nas redes sociais do domingo 9 horas, eu aconselho, para mim, o único canal que eu gosto de assistir missa é na Aparecida do Norte. Então vocês entram lá, eu não dou conselho se você gostar, mas para mim o Antônio, para mim as melhores celebrações é na TV Aparecida. Então, nesse momento que não vai ter celebração, entra lá no site lá, eu acho que tem missa 6 horas da manhã, tem meio-dia, tem 6 horas da tarde. Então eu vou entrar no ritmo como se estivesse, eu vou celebrar 9 horas da manhã, tem missa 9 horas da manhã no domingo, lá na Aparecida do Norte, tem 8 horas da manhã no outro canal, então eu vou naquele momento como se eu estivesse dentro da igreja, eu vou viver aquela Eucaristia, porque o próprio Jesus, nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da sua boca. Nós precisamos do espiritual, sim, e nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos alimentar o nosso ser. Por isso que tem muita gente com síndrome do pânico, muita pessoa com depressão, tem muita gente, uma coisa não pode dar dado estatístico, mas tem muita gente suicidando, muitas pessoas entrando em desespero. Então, nesse momento, nós temos que reconhecer que nós precisamos um dos outros, sim. Se eu não posso, um amigo meu, uma amiga minha, uma pessoa que eu amo, eu não posso encontrar fisicamente com ele, vamos, gente, voltar, tem um celular, tem as redes sociais, vamos dar força para o outro, nós precisamos um do outro, sim. Olha que coisa boa, eu vou ligar para um amigo, uma amiga minha, eu sei que está passando por dificuldade, ou tem o WhatsApp hoje, ligação WhatsApp não paga.
né? Manda uma mensagem, quando você fica falando coisa ruim, manda uma mensagem: ô fulano, como é que você está? Tenha fé nesse momento, né? Igual um dia eu tenho uma amiga minha que chama Ivete, que está nos assistindo, né? Ela estava deprimida esses dias, né? Porque aconteceu uma casa lá, que é uma coisa da casa da família dela, entrou uma pessoa lá depois descobriu que estava com o vírus. É Deus mesmo, gente, é Deus. Nesse momento é cuidado de Deus. Nós não temos, eu não posso, a única coisa que eu posso fazer é ter cuidado. Eu não pegar ônibus, eu vou sair, igual um exemplo, eu recebi um vídeo de uma pessoa entendida, esses 15 dias, gente, sai de casa só por necessidade, só quem tem que trabalhar, evita ir para os lugares, porque não tem leito. Então, quando fala lockdown, não é porque prefeito é ruim, não. O lockdown, por quê? Se nesse momento todo mundo, gente, os cientistas, nós estamos vivendo um momento de negar. Quem acompanhou, eu estou acompanhando o que o cientista está falando, está acontecendo. Você sabe, a média do Brasil até no final do ano, se não mudar, não ter vacinação, até no final desse ano de 2021, vai ser 500 a 600 mil pessoas mortas. Então, igual eu hoje mesmo, vai passar essa semana, quantos dias estava falando? A média dessa semana, quem acompanhou, foi 2.300 pessoas. Depois do dia 20, se não ter lockdown, no Brasil inteiro, a média por morte vai ser de 3.000 a 3.500 pessoas por dia, não é por semana não. Viu, gente? Então, a igreja ela é muito sábia. Então, quando a igreja, um cientista fala, usa máscara, não sai de casa, né? Porque ela quer o nosso bem. E nós somos responsáveis um pelo outro, sim, gente. Eu vou bater nessa tecla. Não precisaria, quantas vezes eu estou aqui, né? Que eu tenho olho biônico. Eu tenho olho, não, gente, eu estou com 63 anos. É lente, viu, gente? Eu uso lente, minha lente, eu agradeço até minha médica, a doutora Flávia, ela cuida de mim, minhas vistas eu enxergo demais com lente, né? Então, eu fico observando quantas vezes eu preciso. Hoje na missa de manhã, 7 horas da manhã, tinha uma pessoa aí, tem gente que está achando que tem que ter surdo de cachumba, gente, não está tendo surdo de cachumba não, né? Na hora da celebração, eu peço mesmo, porque eu tenho olho biônico. Tinha uma pessoa aí, usando a máscara só que no pescoço, tem que tampar boca e nariz, gente. O vírus entra não é só pela boca não, viu? O vírus também entra pelo nariz, então tem que tampar o nariz e a boca. Aí eu tive, ele colocou, ele estava com as duas coisas, ele só colocou no queixo, que na mesma hora, eu pedi o coroinha, eu fico de olho, você vai lá, fala, pontei o menino, o coroinha até custou, está vendo aquele um homem lá, está vendo aquele lá atrás, lá, você vai lá, fala com ele, porque quando vocês fizeram inscrição aqui na igreja, vocês sabiam que vocês tinham que entrar de máscara, porque máscara é vida, Então, vamos pedir ao nosso Deus que nos dê força nesse momento. Vamos evitar esses dias mesmo sair de casa, né? Nós temos uma pessoa trabalhando na área da saúde, eu tenho minha sobrinha, é professora, né? Então eu tenho várias pessoas que eu conheço trabalhando na área de saúde, está seríssimo, nem particular tem vaga, viu, gente? Chegou um ponto, não é só quem do SUS não. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu estava escutando, acho que foi na Globo, no Globo News, a mulher, a própria repórter, dando exemplo lá em São Paulo, que uma amiga dela não teve, foi AVC. A amiga dela teve AVC, tem 2 planos de saúde, rodou hospitais particulares aqui em Belo Horizonte, nem particular, nem não tem leito. Por isso nós temos que ficar em casa sim, sair só por necessidade, sair de casa, usa nenhuma máscara não. Você vai pegar ônibus, leva um monte, se for pegar ônibus, usar 2 máscaras ao mesmo tempo.
é vida. E para encerrar, o nosso Deus é o Deus da vida. Ele quer que todos nós sejamos felizes. Nós estamos passando por uma fase difícil, mas nós vamos superar. O que dá sentido à nossa vida, tudo isso vai passar. Então nós temos de ter essa certeza. Se a gente não ter essa certeza, nós vamos ficar doentes, sim. Nós não vamos pegar a Covid, mas vamos pegar uma depressão, vamos pegar um síndrome do pânico. Deus não quer isso para a gente, não. Então vamos cuidar não só do nosso físico, vamos cuidar também do nosso ser, do nosso coração e da nossa mente, o nosso lado espiritual, para que Deus realmente possa nos dar força nesse momento e ter certeza. Deus nos ama, Ele nos fortalece a cada momento.